coisa assim. E a pergunta do Mateus é o seguinte: Pastor, Jesus na fase da infância já conhecia tudo como Deus? E aí, pastor? Ó, o Mateuzinho que mandou, tá em casa, hein? O primogênito que mandou. Moleque, ó, meu filho é uma bênção, é um rapaz inteligente, está trabalhando nas edições das devocionais. Matheus é um orgulho aqui, joga pimbolim pra caramba, é um ás. Aqui no condomínio, quando a gente estava um tempo atrás jogando pimbolim lá embaixo, eu e ele, a gente arrebentava todo mundo aqui no pimbolim. Outra coisa que dá prazer, a gente comprou umas raquetinhas de ping-pong, estamos jogando, né? Legal. E meu filho é uma benção. Então, olha lá, Matheus, sua pergunta é muito pertinente, muito legal, né? Se Jesus, na fase da infância, conhecia tudo como Deus, né? Assim, Henrique, Mateus, todos que nos ouvem, as informações a respeito de Jesus, da infância de Jesus, na Escritura, são bem poucas mesmo. O que nós temos de maior informação se encontra registrado em Lucas, né, da infância. Em Isaías, nós temos uma referência dele enquanto criança, né? Um menino vos nasceu, né? E, um filho se nos deu, né? E ele será chamado de Deus forte, né? Maravilhoso conselheiro, Pai da eternidade, enfim. Mas é em Lucas que nós vamos encontrar aquilo que nós temos de norte para falar sobre a infância de Jesus. O que nós temos, primeiro, é que Jesus, a primeira informação que nós vamos ter lá é que quando Jesus completa 8 dias, ele recebe o sinal da aliança, né? E quando ele recebe o sinal da aliança, ele tem, então, o testemunho de que era Messias pelo Simeão, pelo nosso irmão Simeão e pela a nossa irmã Ana, né? O que a Bíblia fala da infância de Jesus é que ele tinha uma família e que ele foi morar na cidade de Nazaré. E lá, Henrique, Mateus e a todos que nos seguem aí, né? Que ele era um menino que crescia, fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Então, a pergunta do Mateus, ela diz o seguinte: ele conhecia já tudo como Deus? Enquanto criança, é aí que está o grande detalhe. Lucas, capítulo 2, versículo 41 e 42, me dá a base para responder isso para o Mateus. O texto diz assim, que ele, com 12 anos, né, ele vai lá subir lá para Jerusalém, né? E você vai ver depois, lá na frente, quando ele termina, que ele está conversando lá, você percebe que com 12 anos ele tinha já consciência de que ele era o filho de Deus, amado de Deus. Só que o texto vai dizer que Jesus crescia em sabedoria, estatura e em graça para com Deus e para com os homens. Então, Mateus, eu entendo particularmente que enquanto criança, Jesus não teve uma compreensão lá, até pelo menos os 12 anos, ele não conseguia conhecer tudo como Deus, né? Por quê? Porque ele era verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Só que nesta fase do verdadeiramente homem, nessa fase da infância, ele foi um menino normal como todos os meninos. Olha o texto vai dizer, cresceu em sabedoria. Então, ele desenvolveu o intelecto. Cresceu em estatura. O corpo dele cresceu também, desenvolveu. Então, Jesus passou por todas as fases, né? Por todas as fases. Foi criança, adolescente, foi jovem, ok? E aí, ele passou todas as dificuldades que uma criança, que um jovem passa nas suas questões
de desenvolvimento, não é? Então, ele cresceu no conhecimento, sabedoria, ele cresceu na estatura, e um detalhe, a graça de Deus estava com ele. Então, ele tinha a proteção do Pai, ele tinha o cuidado do Deus Pai, que já o fazia alguém diferente nesse sentido, né? Então, ele não tinha... Enquanto criança lá, ele era normal, ele não compreendia talvez algumas questões que as crianças não compreendem, né? E eu tenho para mim, Henrique, que essa também é uma das formas, né, de cumprimento daquele texto lá, de que ele deixou deixou a sua glória e se humilhou, né? Ou seja, passou por essa fase, né, de criança, mas nunca deixou de ser Deus, nunca deixou de ser Deus. E eu prefiro ficar por aqui, Henrique, porque existem mais de 100 livros apócrifos que contam as maiores babaquices a respeito dessa parte aí da infância de Jesus, né? Para justificar heresias de determinados grupos que queriam implantar mentiras no meio do povo de Deus. Então, para mim, Jesus não conhecia, enquanto criança, na sua infância lá, né, tudo o que uma mente, como a mente de Deus, conhecia, né? Mas ele era alguém que estava desenvolvendo como uma criança normal, ok? Legal, pastor. O filme é O Menino Jesus, que eu estava mencionando no começo, e nesse filme mostra Jesus na infância já curando umas pessoas lá. Só que não tem, né, base bíblica para aquela afirmação que acontece no filme. A mulher tá lá sofrendo, ele, como criança, lá vai e ora na mulher, parece, e a mulher fica bem, o cara morreu e ele vai lá e ressuscita o cara logo criança, mas não tem base bíblica para isso. Eles querem contar uma história, conta um pouco sobre a história de Maria, de José, mostra assim por fora aquela história dele em Jerusalém, em uma outra perspectiva, mas infelizmente, né, pastor, é melhor a gente ficar, como que é que o pastor fala? É melhor calar onde a Bíblia se cala, não? Uma coisa assim? Aquilo que a Bíblia fala, eu reverbero a plenos pulmões. Aquilo que a Bíblia se cala, eu fecho a minha boca, né? Melhor Muito calar, bom. falar aquilo que a Bíblia fala e calar aquilo que a Bíblia cala. Perfeito. Tem tanta babaquice aí, tanta coisa maluca, né, que eles vão dizer que Jesus, um desses livros apócrifos aí, vai falar que Jesus bateu nos professores dele, que ele tinha feito um monte de animalzinho de barro, aí mandou os animais, deu vida para os animais, aí os amiguinhos dele ficou tudo abismado, aí os pais dos amiguinhos foram falar que ele era feiticeiro. Ou seja, olha, Henrique, tem coisa que a mente humana faz que o diabo fica assim, caramba, nem eu tinha pensado nisso. Eu nunca tinha pensado nisso. Então, vamos para frente. Então, aí, Matheus, parabéns. Agora eu quero dar uma dica para as crianças. Olha só, Jesus conhecia a Bíblia, certo? Jesus, ele era obediente aos pais, porque a Bíblia fala lá que ele era obediente aos pais. E Jesus não se deixou levar pelo ensino de quem quer que seja. Até quando ele estava diante dos doutores, ele soube falar das verdades de Deus. Então, as nossas crianças precisam ser assim, obedientes aos seus pais, aprender a palavra de Deus e crescer na graça e no conhecimento do nosso Salvador. Muito bom, pastor, é verdade, é verdade. Crianças como Jesus, né? Imagina que bênção a gente chegar numa IBD, a das crianças, aí fala assim, não, porque não sei o que é as crianças. Peraí. Opa, segura. Eu li na Bíblia e não tá assim não, hein? Rapaz, aí é bênção. Imagina se essas crianças, se os adolescentes já é bênção hoje, imagina eu vindo das crianças desse jeito aí, pastor, para os adolescentes. A chegar na UMP vai explodir a igreja, é uma bênção. Maravilha, pastor.